Quem está feliz aqui? Nossa, que derramar, que presença linda do Espírito Santo. E eu vou aproveitar você que está em pé, para que você abra sua Bíblia. Do jeito que está aí, desse jeitinho aí. Abra sua Bíblia aí em Atos. Muito fácil a gente encontrar. Atos 2. Que o Senhor vai jorrar sobre ti. Você recebe sobre a sua vida. Não. Deixe o Senhor continuar enchendo você, porque tu é vaso, amém? Porque tu é vaso, o Senhor quer continuar te enchendo. A palavra do Senhor diz assim em Atos 2. Eu vou começar lá do 11 para a gente poder entender melhor. Vocês vão me acompanhando aí. Tanto judeus como prosélios, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Essa é uma pergunta. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outro, porém, zombando, dizia: estão embriagados. E o 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vides, pensando, senão esta é a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e precioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pode ouvir glória a Deus? Aleluia! Feche seus olhos agora, Senhor. Aqui estamos, Deus, e queremos entender melhor nesta noite, Pai. Abrimos os nossos corações, porque queremos sair daqui como respostas do Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, com um verdadeiro testemunhos de Ti, Senhor. Senhor, queremos receber tudo e não pela metade. Por isso, em nome de Jesus, eu entrego a sua mente, os seus ouvidos, meu Senhor, meus irmãos, ao Senhor. E declaro em nome de Jesus, repreendendo agora toda ação maligna para que venha tentar atrapalhar, confundir a tua mente para aquilo que o Senhor já está derramando neste lugar. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. O Senhor tem uma palavra para a gente hoje. E essa palavra tem trago fogo do Espírito sobre a nossa vida, como foi ministrado aqui a semana passada. E o Senhor tem ministrado sobre isso. O Espírito Santo, Ele já está manifestando o poder dEle de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém?
E para a gente entender um pouco essa palavra que o Senhor tem preparado para a gente nessa noite, nós iniciamos aqui dizendo para você o versículo 11 e 12, o que estava acontecendo naquele momento, Kátia, que algumas pessoas naquele lugar, existiam várias pessoas, vários povos, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer que aquele povo que estava reunido ali, vários povos de várias línguas, o 10 vai falar isso, povo de toda a nação, da Frígia, da Panfilha, do Egito, cada um falando a sua língua, mas de repente o poder do Espírito envolveu aquele lugar. E todos começaram a falar em línguas, e línguas entendendo o que o outro estava falando, porque o fogo do Espírito desceu sobre aquele lugar. E algumas pessoas que também estavam ali, não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. E alguns deles disseram isso que nós lemos aqui no versículo 12 e 13. Outros, porém, alguns estavam zombando, achando que aquelas pessoas que estavam ali, cheios do Espírito, porque foi derramado o Espírito naquele momento, eles estavam pensando que aquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres, no derramar que estava acontecendo, eles estavam embriagados. Aquela atitude daquele povo que tinha acabado de receber o Pentecoste do Senhor, eles diziam, aquele povo, eles estavam embriagados, zombando deles. Não estavam acreditando que aquela profecia que eles já haviam ouvido há muito tempo atrás, que aquele momento era o dia que a promessa estava se cumprindo. Amém? Então, daí para cá a gente vai continuar e nós vamos entender melhor. E no verso 16 diz, mas o que ocorre é o que foi dito, e aí levanta um dos discípulos de Jesus, depois dessa palavra, Pedro se levanta incomodado com aquelas palavras daquelas pessoas que estavam reagindo de forma ao contrário ali. E Pedro se levanta naquele lugar como discípulo. Repete comigo aí. Pedro se levanta como discípulo. Pedro se levanta como testemunho vivo. E Pedro se levanta e diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o profeta Joel, ele profetizava há tempos atrás, e ele já dizia aquilo que estava acontecendo naquele momento ali em Atos. E o profeta dizia assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O que ele estava querendo dizer? O Senhor estava querendo dizer nesse momento, aqui no final, que sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, porque não só os jovens, os velhos, os anciões, os filhos, as filhas, mas aqueles escravos daquelas épocas, aqueles que ninguém dava nada por eles também, olha só, eles também viveriam aquele grande dia. Eles também receberiam o Espírito do Senhor e profetizariam. Então, todos, falam aí comigo, todos. O derramado Espírito é para todos, independente de raça, independente de nação, independente de profissão, independente do lugar. Todos, porque Deus, o amor do Senhor é tão grande por nós, que Ele não deixou nenhum de nós por fora. Pode dar glória a Deus? Aleluia. Pedro aqui,
ele dá uma resposta ao povo que zombaram daquilo que eles mesmo ouviram e viram, porque aqueles que estavam falando que aquilo ali era uma bagunça, que aquilo ali era uma mentira, eles também ouviram o que tinha acontecido naquele lugar. E hoje você está aqui, você veio aqui para entrar dentro dessa história. Você é Pedro, você é um Pedro, eu sou, você é, nós somos. Nós vamos entrar dentro da história e tudo que eu te falar, que Pedro falou, Pedro fez, você pode se colocar dentro disso. Amém? Você recebe? Eu recebo em nome de Jesus. Esta palavra que nós lemos aqui, ela é a primeira pregação, né? E é o primeiro conteúdo anunciado, né? Que foi anunciado Jesus Cristo como o Salvador. A igreja de Cristo estava agora se levantando naquele lugar. E aqui está a primeira mensagem ministrada por Pedro. E a primeira mensagem, ele fala de Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. É aquele que veio, aquele que viveu, aquele que ressuscitou e está entre nós, porque o Espírito Santo foi derramado. Amém? O Espírito Santo, ele foi derramado. Então Pedro apresenta naquele momento Jesus para aquele povo. Pedro dá uma resposta através de uma mensagem sobre Jesus Cristo e o que Jesus Cristo representava naquele momento. E Pedro fala para aquelas pessoas que estavam ali zombando de Jesus, zombando do poder que aconteceu naquele lugar, zombando da ação do Espírito Santo naquele lugar. E Pedro dá uma resposta falando de Jesus Cristo e ele fala sobre 3 coisas principais nesse texto que nós lemos aqui. Pedro fala que Jesus veio para nos salvar. Jesus é a nossa salvação. Pedro fala do próprio Jesus Cristo como Senhor. E Pedro fala dos salvos em Jesus. A primeira resposta que Pedro apresenta aqui, nessa mensagem, ele apresenta a salvação para aquelas pessoas. Pedro vai e fala assim, olha, eles não estão embriagados. Eles não estão embriagados. O que acontece aqui, olha, o que vocês estão vendo aqui, o que aconteceu nesse lugar, esses sinais querem dizer, sabe o quê? Querem dizer que o reino chegou. Pedro estava falando para aquele povo assim, o reino chegou. Não foi uma bagunça de cada um falando na sua própria língua e um entendendo o outro, uma gritaria. Eu imagino aquele momento. Quem não imagina o momento de Pentecoste em Atos 2, quando a gente lemos? E Pedro fala para eles aqui, assim, olha, o que acontece aqui é que o reino chegou. A salvação chegou. Olha só que lindo, a profecia se cumpre, a profecia se cumpriu aqui. Os últimos dias já se manifestam aqui hoje, entre nós hoje. E Pedro continua, olha, os últimos dias que vocês estavam esperando pelos apóstolos, chegou. Não precisam mais esperar. Pedro estava dizendo, olha, os últimos dias foi inaugurado hoje. Olha só, eu imagino a intrepidez de Pedro naquele lugar também. A ousadia de Pedro também naquele lugar. Olha, os últimos dias que vocês ouviram falar através do profeta Joel e de outros profetas que haveria de vir, chegou. Ele já chegou, foi inaugurado hoje com Jesus Cristo.
com a chegada do rei, com a chegada do reino, o Espírito Santo chegou. O Espírito Santo desceu sobre nós. Os últimos dias já chegou. E esses últimos dias, eles vão durar até a volta de Jesus Cristo. Olha só, não pararia ali, meu irmão. Não parou ali, chegou aqui entre nós. Chegou aqui entre nós. E qual era a ideia? Qual era a ideia que eles tinham? Tá muito chique aqui, água com gás, tá? É água com gás. E qual era a ideia dos últimos dias que eles tinham naquele momento? Lá em Deuteronômio 28:30, conta que a lei falava que quando Israel pecasse, eles receberiam o juízo de Deus. Eles seriam expulsos, eles ficariam longe do templo, eles sofreriam a derrota do povo, eles sofreriam aquela derrota do povo inimigo. Eles sofreriam a morte, eles sofreriam a prisão, eles seriam excluídos, eles seriam exilados, mandados para fora. E que eles viveriam o erro, ou seja, eles viveriam o castigo, eles sofreriam o distanciamento de Deus, ao ponto que da vinda de Jesus até o profeta Malaquias, houve um silêncio total dos profetas. E esse silêncio durou 400 anos. 400 anos. A Bíblia diz que não teve resposta de Deus. E o pecado reinava na terra. O pecado, a desobediência reinava. Eles esperavam, né? A ideia que eles tinham dos últimos dias eram esse. Mas eles esperavam, quem conhece, né, e lê lá em Isaías, as profecias também de Zacarias, Daniel, eles esperavam que haveria de vir o dia do Senhor. E a chegada do Messias viria. O tempo da restauração viria. Era isso que eles esperavam. Que onde esse dia que eles estavam esperando traria a chegada do Messias. A chegada daquele que haveria de derramar o Espírito Santo, tirando o coração de pedra que eles tinham e colocando neles um coração de carne. Naqueles tempos eles acreditavam que seria reunido todos os povos com a chegada do Senhor e haveria salvação para todos os povos. E não haveriam mais doenças, guerras. Haveria uma esperança muito grande para a chegada desse novo dia. Ou seja, olha a contradição aí, né? Eles estavam esperando esse dia chegar. E esse dia já chegou. Esse dia chegou para eles e eles ainda não tinham entendido isso. E é por isso que Pedro é a resposta. Fala assim: eu sou a resposta. Eu darei a resposta. Então Pedro, para explicar essa profecia, usa esse versículo de Joel. Vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão e olham, e haverá a descida do Espírito. E eu posso declarar que hoje isso já está acontecendo. Está acontecendo agora, diz Pedro, olha. Está acontecendo hoje. Isso aí que vocês acabaram de ver, está acontecendo hoje. É agora mesmo. E neste momento aí que vocês viveram, estão zombando, está acontecendo a chegada do Espírito Santo. É hoje, foi hoje mesmo que a profecia está se cumprindo. Aquele que vocês estavam esperando através de uma profecia, ela se cumpre hoje. Pedro está declarando isso. O Espírito Santo está sendo derramado hoje em abundância. Não é como quem derrama uma gota d'água.
como quem derrama um copo d'água de repente no chão, mas Ele derrama o Espírito dEle abundantemente sobre nós. O Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a terra, sobre todo o povo de Deus. Essa é a história. E esse Espírito derrama salvação. E essa salvação será para toda a carne. Não será somente para Israel, para os judeus, para a promessa é que a terra toda receberia, viveria o derramar do Espírito sobre ela. Não só apenas para os sacerdotes, não só apenas para os profetas daquela época, mas nos últimos dias, Deus levantaria um povo de profetas, amém? Nos últimos dias, Deus levantaria um povo de sacerdotes. Nos últimos dias, o povo seria cheio. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele disse: todos sem distinção, tanto jovens, servos, todos, até sobre os escravos, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro diz: olha só, hoje se cumpre essa promessa. O Espírito Santo de Deus prometido chegou. O Espírito Santo de Deus, aquele que foi prometido, aquela promessa se cumpre. O Espírito Santo chegou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E no versículo 17 diz assim, no versículo 17 nos dá uma ideia de que todos serão liberados para ser profeta. Você recebe isso aí? Olha aqui, olha só, no versículo 17, vou falar de novo, dá uma ideia que todos seriam profetas. Todos seriam libertos para testemunhar, meu irmão. Você não foi cheio à toa. Aquela abundância, aquele derramar grandioso, aquela grandeza de Deus que foi derramada naquele dia, foi para que você fosse liberto. Foi para que você fosse cheio, fosse liberto. Mas com um objetivo. Kátia, que objetivo é esse? Para você ser testemunha. Para você ser testemunha. Porque não haveria derramar. Não haveria derramar se não acontecesse aquilo que é inesperado, mas que o Senhor fez comigo e fez com você, porque você está aqui. O Senhor te fez de novo e te transformou. O velho homem foi embora e eis que tudo se fez novo. Você hoje é uma nova criatura, meu irmão. Então foi para isso que o Espírito foi derramado. Agora ele foi derramado para você fazer como Pedro fez, para você não se conformar, para você ir além, para você ficar destemido diante do que você já sabe sobre quem é Jesus. Eu tenho certeza que tu vai sair daqui hoje e ninguém vai te enganar quem foi Jesus. E você vai dizer, você vai ser uma testemunha viva, você vai ser um testemunho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E o que ele está dizendo para esse povo: a salvação chegou, Israel. Israel, a salvação chegou. Somos salvos. O tempo da opressão, o tempo da morte, o tempo do exílio acabou. Você é livre. O verso 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, Kátia, aí você fica aí pensando que você não é capaz. Olha só, todo aquele, se alguém apresentar diante do que você falar, do que Jesus fez na tua vida, porque esse é o testemunho. Esse é o maior dos nossos testemunhos, meu irmão, é a sua vida com Cristo. E se alguém falar que tem dúvida,
Como eu serei salvo assim por nada? Você vai falar, teve um preço. Teve um preço. O preço foi a cruz. Mas olha, é fácil. Não é difícil. Olha, não é difícil. Declara que o Senhor é rei da tua vida. Pedro diz, chegou a salvação. Hoje nós temos a oportunidade de experimentar uma nova vida no Espírito. E esta palavra, ela está em todos os livros dos apóstolos. João diz que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3. E Jesus, através de João, está dizendo, a igreja é dos que é nascido do Espírito. A igreja, você, eu, nós, você que está em casa, olha, a igreja é dos que é nascido do Espírito. Como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário ter uma vida nova, mais uma vida de opressão, não mais uma vida com o diabo, não mais uma vida pecando, não mais é necessário viver escravizado. Chega, chegou hoje, é agora, se cumpriu. Mas esta é a oportunidade, meu irmão, que eu tive, que você tem, que nós temos, para viver uma nova vida no Espírito. Porque o Espírito, ele não vai ser um dia. Não vai ser. Já é. Já aconteceu. Já foi derramado sobre toda a carne. É hoje. É sobre nós. É sobre você. Foi sobre você. Foi sobre você. Foi sobre você. Você também é capaz. Não só Pedro. Não só os apóstolos. Não só aqueles que se foram, Kátia, mas eles tinham mais ousadia. Kátia, mas eles eram mais. Não. É sobre você. Já foi derramado. Sobre você. Sobre nós. O próprio Jesus, ele disse para a mulher samaritana, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas do seu interior jorrarão abundantemente rios de águas vivas. Paulo também diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também diz aos romanos, assim também andamos em novidade de vida. O Espírito nos proporciona nascer de novo, para vivermos uma vida livre, meu irmão. É isso, é para isso. Tem muito mais atributos do Espírito Santo, mas a conferência está aí, o derramar vai continuar sobre nós. Mas olha, Ele nos proporciona nascer de novo, vivermos uma nova vida livre, liberta abundantemente. Eu não sei se você está vivendo no raso, mas eu já disse aqui algumas vezes, grandemente, abundantemente, grandemente, abundantemente, é uma porção sem limite sobre você, meu irmão, é uma porção sem limite sobre nós. Esta é a mensagem de salvação, que Pedro se levantou ousadamente naquele lugar. Em Cristo podemos viver restaurados, reconciliados, libertos,
para viver uma nova vida. Em Cristo você pode entrar em uma nova era. Desculpa, não a era não esse momento, né? Vamos tirar a era. Não esse momento do mundo caído, fracassado, quebrado, deturpado, sofrido, enganado, cheio de mentiras. Em Cristo você pode viver sim uma novidade de vida, entrar em uma nova vida, viver uma nova história, uma nova existência, uma vida em novidade com o Espírito Santo. Hoje você pode viver isso. Hoje você pode viver uma plenitude com o Espírito. Pedro ainda continua nesse sermão dizendo para aquelas pessoas naquele lugar como eles poderiam viver melhor e através de quem. E ele diz, olha, é através da salvação, é através de Jesus Cristo, é aquele que é o Messias, é através de Jesus que se cumpre as promessas. Jesus é o Salvador, é o Salvador que vocês esperavam há tempos atrás. Jesus é aquele que libertaria vocês da prisão. E Pedro começa a pregar o nome de Jesus. Jesus é aquele que está escrito que viria e ele chegou. Jesus, ele é o centro da pregação de Pedro, vocês podem ver isso. Nesse sermão, Pedro diz que Jesus é o varão aprovado. Não sei se vocês lembram, lá no início, quando eu comecei, ele diz que Jesus, ele era o varão aprovado por Deus. E ele diz, vocês viram, Pedro fala, vocês viram, vocês testemunharam, vocês viram sinais e prodígios, vocês viram essas maravilhas. E ele também diz, ninguém que viu essas maravilhas que vocês viram pode dizer que isso não é obra de Deus, porque é incomum isso acontecer. Pedro diz, Deus agiu aqui por meio de Jesus e vocês viram. Deus agiu por intermédio dele, dentre vós, e vocês viram. Pedro disse que a vida dele diz o que ele é testemunha. Talvez você ainda se pergunte, mas Kátia, Pedro declarou tudo isso. Mas e por que Jesus morreu? Pedro declarou, a mensagem dele foi perfeita, Jesus o Salvador, Jesus o Senhor. Mas por que Jesus morreu? Está no verso 23, porque a morte de Jesus era necessária. A morte de Jesus era necessária. A morte de Jesus, meu irmão, foi projeto de Deus. A morte de Jesus foi plano de Deus para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Deus deu o seu Filho por amor a nós. Deus sacrificou o seu Filho pelos pecadores que somos nós. Mas ao mesmo tempo que a morte de Jesus é pelo propósito de Deus, foi pelo propósito de Deus, pela presciência, diz esse versículo, pelo desígnio, pela vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, Pedro diz para eles, vós os matastes. E você também pode ainda ter uma outra dúvida, que eu escrevi, que eu também. Mas e a soberania de Deus não poderia ter mudado essa história? Aonde está a soberania de Deus? Sim, Deus é soberano, mas isso acontece, o pecado, nós somos pecadores porque temos, por conta do livre-arbítrio, que o homem,
O Senhor nos deu livre-arbítrio. Mas você pode dominar isso, amém? Você pode dizer, eu não vivo pelo que eu quero fazer, mas vivo pelo que o Senhor tem para que eu faça. Aquilo que Ele disse que eu faça, eu vou fazer. Mas olha aqui, preste atenção. Você é livre. E por que você é livre? Porque o Senhor não tem filhos escravos. O Senhor não tem escravos. O Senhor tem filhos. E filhos livres para decidir o que quer e o que não quer. Nós temos, sim, a capacidade de escolher pecar e não pecar. Essas duas verdades não se contradizem nunca. Mas Deus não nos tira a liberdade de pecar. Ele é totalmente soberano, sim. E nós somos livres para com Deus ou para ficarmos longe dele com o nosso pecado, ou perto dele, vivendo uma vida de novidade todos os dias. Todos os dias. O Senhor não tem escravos. O Senhor tem filhos que o obedecem. É escolha. Pedro disse, foi você, foram nós. A humanidade que colocou Jesus lá na cruz. Nós somos culpados, sim. Nós somos o motivo da morte de Jesus na cruz, sim. Mas Jesus se fez pecado por nós, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Posso ouvir você dizer amém? Jesus ali. Jesus representado ali na cruz. Não era Jesus, éramos nós. Ele chama, Jesus chama a morte, o mal, o diabo, a opressão para um enfrentamento na cruz. Era necessário aquele confronto. A morte era um plano de Deus, mas a morte não pôde detê-lo, aleluia, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele destruiu a morte por mim e por você. Onde está a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilão? Vencida foi a morte pelo Senhor Jesus. Vencida foi a morte pelo Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é o motivo da minha e da tua salvação. Jesus é a oferta perfeita. Eu quero que você se levante. Aleluia! Aleluia! Oh, o Senhor é Deus. Levanta aí glorificando. Levanta aí adorando ao Senhor. Jesus é a oferta perfeita. Pedro diz no versículo 16: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o testemunho de Pedro. Essa é a resposta de Pedro para aqueles que zombaram, para aqueles que não acreditaram que o que estava acontecendo ali era a profecia se cumprindo sobre nós, sobre eles, sobre nós, sobre você e eu, meu irmão. Que faremos nós? Está lá no versículo 37. Depois que Pedro ministrou esse sermão, depois que Pedro pregou essa mensagem tremenda, Jesus não precisou de muito. Fala de Jesus aí. Jesus não precisa de muito. Kátia, como eu vou testemunhar? Eu sou um testemunho vivo.
O que eu vou falar? Fala de Jesus, meu irmão. É fácil falar dele. Fala dele. Pedro apresentou a salvação. Quem salvou Jesus? Quem era Jesus? O Cristo, Filho de Deus. E Pedro falou, olha, é isso, é Jesus. Não tem outro, é através dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, Jesus. E eles perguntaram, eles entenderam. E eles falaram, e agora, o que faremos nós? Olha que lindo, eles entenderam, meu irmão. Eu quero que você entenda hoje, que você também entendeu. Você é o testemunho vivo. Como eu vou testemunhar, Kátia, a tua nova vida em Cristo? A tua nova vida em Cristo. Entrega hoje o seu medo. Entrega hoje o seu medo, a sua preocupação. Entrega hoje as suas frustrações, a sua autocomiseração. Você não é coitado. Você também é capaz de se levantar como Pedro diante de uma pessoa. De uma. Ela está lá do teu lado. E fala de Jesus para ela. Fala quem é Jesus para ela. Fala quem é Jesus para você ver o resultado. Mostra o que ele fez por você. Quem ele é na sua vida, para sua casa, para sua família. E eles perguntaram, o que faremos nós, Pedro, diante de tudo isso? E respondendo, Pedro diz, arrependei-vos, 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 e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, arrependei-vos, meus irmãos. É isso. Olha, a mensagem de Jesus é essa. Apresenta Jesus e a pessoa vai falar, mas é difícil para mim. Mas é difícil para mim, eu gosto disso, eu estou assim, eu estou assado. Olha, você diz, arrependa-se disso aí. Olha só, isso aí vai te levar a isso e isso, porque me levou. E eu vos salva. Eu me arrependi. Você é capaz, se arrependa, se arrependa. Jesus é o Salvador, Ele carregou o seu pecado na cruz. Você é livre, você é liberto. O Espírito Santo chegou, chegou. É hoje, é agora, é para você, foi para você, é para mim. Chegou, chegou. Dê uma resposta ao mundo, meu irmão. A partir de hoje, responda ao mundo. Pedro respondeu, grandiosamente sábio. E Pedro, pregando, ganhou mais de 3.000 almas. Kátia, mas ganhou como? Jesus era o Senhor da vida dele. Jesus foi a resposta dele. Jesus foi a mensagem dele. Fora os outros discípulos de Jesus que estavam com ele, cada um foi para um lugar ministrar, e não foram 3.000, foram muito mais, porque a mensagem de Jesus foi pregada através de um homem, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que nós estivéssemos vivendo hoje essa profecia que já se cumpriu, não vai se cumprir, já se cumpriu. Hoje, meu irmão, receba o Espírito Santo sobre a tua vida. Seja batizado em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus. Adore ao Senhor, meu irmão. Não tenho o que falar. É Espírito Santo. Jesus, Jesus, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Queremos ser testemunhos, Senhor. Testemunha do Senhor, Pai. Testemunho verdadeiro, Santo. Venha aquecer
ser os Jesus é o Senhor, meu irmão. braços. Aleluia! Vem Oh, com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui, meu irmão, ele já chegou! Ele já chegou! Mais que ser Ele já chegou bem-vindo, sobre a sua nós vida, te sobre nós. O desejamos poder dele já outra foi vez. derramado. O Espírito já foi derramado, meu irmão. Oh, aleluia! Oh, Nosso amigo Aleluia! Santo Espírito. Senhor! Aleluia, Deus! Obrigado, Espírito Santo! Esperamos pelo teu soprar, com teu óleo venha nos ungir. Diga para Jesus, você é a resposta. Você vai dar a resposta ao mundo. Aleluia! Seja batizado. Cheio, cheio, O que dizer, o que fazer quando Olha ele ali, ele já chegou. Ele já chegou. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Senhor, nós te desejamos do teu derramar, Santo Espírito, Santo Espírito. Queremos ser cheio da tua glória, Senhor, cheio da tua presença, Espírito Santo. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
Santo, 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 Espírito, nós te amamos, com teu fogo, Deus. Vem nos batizar, Senhor. Vem nos tocar. E canta lá baixo, Santo, Santo, o teu nome é santo. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Dê a resposta. Dê a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta. Você é o testemunho que Cristo almeja. A criatura está aguardando ansiosamente que você abra a sua boca e diga quem é Jesus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus.